O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre André, caro Padre Fernando, meus irmãos no Ministério Ordenado, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria nós podermos estar aqui nessa noite, no segundo dia da novena, em honra da Santa Cruz. Eu costumo dizer que para uma paróquia, o tempo da novena marca 3 realidades muito importantes. Primeiro, é um tempo de graça. A nossa terra não é terra pagã. A nossa terra foi confiada sobre uma proteção, sobre uma graça especial. No caso dessas terras das palmeiras, foi confiada a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Do alto da cruz, Deus abençoa a nossa cidade. Do alto da cruz, Deus ilumina a caminhada da nossa cidade. Segundo, a novena é um tempo de identidade, porque nós vamos nos identificando. Tem pessoas aqui, vai saber quantos anos que já vem a novena da Santa Cruz. Ano após ano, nós vamos criando uma identidade. Identidade de povo, identidade de cidade, identidade cultural. E por fim, a novena é o tempo da comunidade, porque uma novena não se constrói sozinho. Precisamos de quem canta, precisamos de quem decora a igreja, precisamos dos padres que celebram a Eucaristia, alguém limpou essa igreja, alguém transmite pela internet para os irmãos que não podem vir. Cada pessoa é importante, é o tempo da comunidade. Nós estamos celebrando essa novena numa ocasião muito especial para a nossa diocese, porque nós estamos vivendo o ano diocesano da juventude. E por que o nosso bispo Dom Vilar quis proclamar para nós esse ano diocesano? Por um motivo especial. O ano passado o Papa Francisco chamou a Roma uma representação de bispos do mundo inteiro para uma reunião que na igreja nós chamamos de sínodo. A palavra sínodo significa caminhar juntos. E em que direção o Papa Francisco queria caminhar junto com a igreja? Na direção de um olhar para a juventude. Então foi um sínodo onde os nossos bispos conversaram sobre a juventude. O Papa nos convida a olhar para essa realidade da igreja. Os nossos irmãos que são jovens.
que o Papa vai dizer não são o futuro da igreja, são o presente da igreja. Já no hoje da igreja, os jovens podem contribuir e colaborar. Não podemos deixar para o futuro, mas já no agora da igreja, a juventude oferece uma grande colaboração. E o Papa Francisco, depois que acabou essa grande reunião com os bispos, escreveu um texto de presente para toda a igreja. E ele deu o título de Cristo Vive. Coincidentemente, esse texto tem 9 capítulos. Portanto, ao longo das 9 noites da novena, nós vamos poder olhar, mesmo que brevemente, para um pouco desse texto que o Papa Francisco escreveu. Cristo vive. O segundo capítulo desse texto, e é sobre ele que eu quero conversar um pouco com vocês hoje, vai dizer assim: Jesus Cristo é sempre jovem. O Papa vai fazer um resgate histórico para dizer que todo o ministério de Jesus aconteceu na sua juventude. Segundo a tradição, Jesus morreu mais ou menos com 33 anos. Era um rapaz, era um moço. Eu tenho 32, eu me considero jovem, então Jesus também era um rapaz. E como jovem, como rapaz, Jesus exerceu todo o seu ministério. Fez pregações, contou parábolas, fez milagres, fez exorcismos, morreu na cruz, ressuscitou, tudo na época da sua juventude. Então olhar para Jesus é olhar para um jovem, é olhar para alguém que na flor da sua juventude amou de tal modo a humanidade que deu a sua vida por nós. Coincidentemente, o evangelho de hoje vai falar dessa realidade, velho e novo. Ninguém põe remendo velho em pano novo. Aliás, ninguém põe remendo novo em pano velho. Ninguém põe vinho novo no barril velho. Eu costumo dizer assim: é típico de Deus. Deus não conserta, Deus faz de novo. Eu e você, por causa do pecado, às vezes nós nos quebramos, nos arrebentamos. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, enfim, a lista de pecados que nós temos nos faz ficar velhos e quebrados. É bem na idade da velhice que aparecem as dores, não é assim? É dor nas costas, é dor no joelho, é dor de cabeça, e a gente vai ficando meio curvado, meio travado. A velhice ela vai quebrando a gente, vai deixando a gente quebrado. E aí eu digo assim: Deus não conserta. Se a gente quebra um relógio, a gente leva e o relojeiro conserta. Quebra o carro, a gente leva no mecânico, o mecânico conserta. Com gente não funciona assim. Com gente Deus não conserta. Deus faz de novo. Deus não remenda. Deus faz de novo. Por isso que nós podemos dizer que Jesus é sempre jovem, porque Ele é sempre novo. Deus, Ele sempre olha para nós de maneira nova, e Ele sempre nos renova todos os dias. Graças a Deus que eu e você podemos ser novos todos os dias. Deus não olha para a gente com um olhar velho. Ele não fala assim: essa Dona Maria que eu já conheço, eu já sei como que ela é. O seu João ali é o mesmo costume de sempre. Não, Deus Ele olha de um jeito novo para nós. Eu morei um ano em São Paulo, e a vizinha da frente da minha casa era uma senhora italiana. E ela me contou uma história que me marcou, acho que para sempre, porque eu lembro dela até hoje. Minha vizinha me disse assim, que na cidadinha que ela morava na Itália, chegou um padre novo, um padre jovem, recém-ordenado. E a comunidade, na sua maioria, era de pessoas idosas. E muitas das pessoas idosas já com a cabeça meio falhando. E aí ele ficava na porta da igreja, despedindo das pessoas, falando tchau, desejando um bom domingo. E as mesmas pessoas aproximavam e contavam as mesmas histórias. A Dona Maria vinha todo dia e contava a mesma coisa. E o padre não fazia assim: a senhora já me falou isso, a senhora está repetindo. Não, diz que ele olhava com uma atenção, ficava contemplando aquela pessoa. Parecia que era a primeira vez que ele estava escutando. Mas na verdade a Dona Maria já tinha contado 200 vezes a mesma história para ele.
E ele falava, mas e depois? O que aconteceu? Como se ele não soubesse o fim da história. E aí essa senhora me contou que quando ele morreu, na lápide do túmulo, ao invés de colocarem o nome dele, colocaram assim: jaz aqui o Padre Novo. Porque era desse jeito que ele tratava as pessoas. Cada pessoa que chegava diante dele era novo, era nova. Não era a pessoa que tinha contado a história ontem, era outra pessoa. Para dizer que é assim que Deus nos olha. Deus nos olha com um olhar novo todos os dias. Meus irmãos, eu quero destacar rapidamente 3 elementos do texto do Papa, que eu já disse que chama Cristo Vive: a juventude de Jesus, a juventude da igreja e a juventude de Nossa Senhora. Uma palavra sobre a juventude de Jesus. Jesus, porque era jovem, e é típico dos jovens, vai dizer o Papa, confiava sempre no Pai. Um jovem, ele não está 100% pronto para tomar uma decisão. Quando a gente toma uma decisão, a gente confia no pai e na mãe. Por exemplo, eu me lembro que quando eu fui para o seminário, minha mãe falou assim: filho, vai, se não der certo, volta. Então eu sabia que se não desse certo, eu tinha para onde voltar. É assim que a gente faz quando manda o filho para a faculdade, é assim que a gente faz quando um filho casa. Vai, estou torcendo para você ser feliz, mas se não der certo, você tem casa aqui. O filho confia no pai e na mãe. Jesus, quando saiu da casa do pai e veio visitar a nossa humanidade, ele só veio porque ele sabia que o pai estava com ele, porque ele não veio sozinho, o pai veio com ele. Jesus confiava no projeto do pai. E aí nós podemos nos perguntar: e nós, quando vamos agir? Nós confiamos no nosso projeto ou nós confiamos no projeto de Deus? Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito ou nós queremos fazer a coisa do jeito de Deus? E aí, cada vez que eu leio esse texto do Papa, eu me encanto mais. Eu nem sei dizer quantas vezes eu já li. Hoje me chamou a atenção um detalhe que eu não tinha percebido ainda. O Papa dá um título para Jesus que eu acho que ninguém na história da igreja ainda tinha dado. O Papa chama Jesus de acendedor de estrelas. Acendedor de estrelas. O Papa fala assim: Jesus, porque era jovem, encontrava com muitas pessoas que estavam cheias de noite. Noite da tristeza, noite do pecado, noite da decepção, a noite de Pedro, a noite de Mateus, a noite de Zaqueu, a noite de Madalena. Pessoas que estavam cheias de noite. E o que Jesus fazia quando encontrava com essas pessoas? Acendia uma estrela. Mostrava a pessoa: a noite não é tão escura assim. O meu Pai que criou as estrelas, Ele ilumina a tua vida. O meu Pai que criou as estrelas, Ele ilumina a tua vida. E aí, quando eu estava rezando com Jesus, acendendo as estrelas, eu me lembrei de um padre da nossa diocese, o padre Darcy, lá de São José do Rio Pardo, que muita gente conhece. Ele sempre que ia nos dar aula falava assim: quando alguém aponta para uma estrela, fala assim: olha lá em cima, lá tem uma estrela. O padre Darcy fala assim: o sábio olha para a estrela, o tolo olha para o dedo. O sábio olha para a estrela, o tolo, o bobo, o tonto, olha para o dedo. E olha, meus irmãos, nós temos que tomar um cuidado para isso. Nós estamos sendo sábios ou estamos sendo tolos? Nós estamos olhando para Jesus, que é a estrela da nossa vida, ou nós estamos olhando para os instrumentos, para as pessoas, para os defeitos da paróquia, da comunidade? Se a gente olha para o dedo, é só um dedo. Dedo não acende luz nenhuma. Se a gente olha para a estrela que é Jesus, a estrela ilumina a nossa escuridão. Jesus, sempre jovem, é um Jesus acendedor de estrelas.
Depois, o Papa fala da juventude da igreja. O Papa fala assim: ser jovem não é uma questão de idade, é uma questão de coração. Eu posso ter 100 anos e ter um coração jovem, e eu posso ter 15 anos de idade e ter um coração velho. A juventude não é questão de idade, é questão de coração. E aí o Papa fala: a igreja tem mais de 2000 anos, é muito velha. Se alguém aqui se sente velho, para de se sentir velho, porque ninguém aqui tem 2000 anos. A igreja tem, a igreja é velha, mas o coração da igreja é jovem. O coração da igreja é jovem porque quem renova o coração é o Espírito Santo. Um coração jovem, vai dizer o Papa Francisco, é um coração cheio do Espírito Santo. É um coração que se deixa renovar. E aí nós temos que olhar para a nossa paróquia. Quando eu venho na pastoral, quando eu venho na comunidade, eu saio com o meu coração mais feliz ou com o meu coração mais cansado? Se eu saio com o coração feliz, então nós temos uma igreja, uma paróquia antiga. Essa é uma das mais antigas da nossa diocese, mas com um coração jovem. Agora, se nós saímos cansados daqui, então temos uma paróquia antiga com um coração antigo. E o coração antigo não deixa a gente ficar em paz. Uma paróquia antiga, sim. Olha, quando a gente olha para a arquitetura, não tem como esconder, né? Mas uma paróquia antiga com um coração jovem. E só vai acontecer juventude na nossa paróquia se nós abrirmos o nosso coração para a graça do Espírito Santo. O Papa Francisco, desde ontem, está na África. Ontem, numa cidade chamada Maputo, ele se encontrou com bispos, padres, freiras e catequistas. São tão poucos que é uma igreja mais ou menos desse tamanho, se não for menor, e coube todo mundo. Falta padre, falta freira, falta catequista. E o Papa, numa igreja pequenininha assim, ele fez para mim um dos discursos mais bonitos do pontificado dele. De tudo que eu li do Papa, aquele discurso que ele fez ontem, eu falo: olha, dessa vez o Espírito Santo caprichou. E o Papa falava assim para os padres, mas vale para todos nós, que ser próximo das pessoas cansa. E aí ele falava: nós podemos ficar cansados de dois jeitos: de tanto nos aproximar das pessoas, ou ficarmos cansados de tanto consumirmos coisas. O Papa fala: tanto o consumo quanto a proximidade cansa. O consumo deixa o coração vazio e sem paz, cansado. A proximidade das pessoas também cansa, porque doar a vida cansa. Mas depois que nós doamos tudo, ainda ficamos felizes. E o Papa falava assim: eu desejo para vocês, padre, que o coração de vocês se despedacem, que de tanto trabalhar, de tanto se doar, vocês não reservem nenhum pedacinho do coração de vocês para vocês mesmos. Que quando vocês falarem na Eucaristia: tomai todos e comei, vocês deem a própria vida de vocês para o povo tomar e comer. Vale para nós, meus irmãos. Nós devemos dar a nossa vida como alimento, pela família, pela cidade, pelo bem da paróquia. Se nós formos uma paróquia que cria proximidade, então somos uma paróquia de coração jovem. Agora, se nós somos uma paróquia que fica preocupado com coisas, com cifras, ficaremos cansados. Vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Que triste que é isso. Não, nos preocupemos com as pessoas. O tesouro da nossa paróquia são as pessoas e não as coisas. Isso que faz uma paróquia ser jovem. Por fim, meus irmãos, o Papa Francisco vai falar da juventude de Maria, da juventude de Nossa Senhora. Como Jesus, Maria também era jovenzinha quando ficou grávida.
A tradição da igreja arrisca dizer que tinha entre 14 e 16 anos quando ficou grávida. Muito jovenzinha, muito jovenzinha. E o Papa falava assim: o que Maria tinha para oferecer para Deus? Maria não tinha nada, era pobre, não tinha dinheiro, não tinha estudo. O Papa fala, talvez não tinha nem beleza. Às vezes a gente acha que ela era uma moça muito bonita, às vezes nem era tão bonita assim. O que será que Nossa Senhora tinha para oferecer para Deus? E aí o Papa fala assim: o seu sim e a vontade de servir. E quando ela oferece o seu sim e a sua vontade de servir, ela já oferece tudo. Meus irmãos, o que nós temos para oferecer para Deus? Deus precisa dos nossos dons? Deus precisa do dinheiro que a gente tem no banco? Deus precisa da nossa casa? Deus precisa da roupa que nós estamos vestindo? Do que Deus precisa, meus irmãos? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Mas uma coisa nós podemos oferecer para Ele: o nosso sim e a nossa vontade de servir. Se nós oferecemos isso, nós já oferecemos tudo. O Papa vai dizer: do que adianta acharmos que temos tudo se não temos um sim determinado e se não temos uma vontade humilde de servir? Repito a palavra do Papa: do que adianta acharmos que temos tudo se não temos um sim determinado e uma vontade humilde de servir? E aí eu concluo com uma palavra do nosso Papa Francisco. O Papa fala assim: Maria era uma mulher de alma grande e que estremecia de alegria. Maria era uma mulher de alma grande e que estremecia de alegria. Quem dera, meus irmãos, que da nossa paróquia da Santa Cruz nós pudéssemos dizer a mesma coisa. A paróquia da Santa Cruz é uma paróquia de alma grande e que estremece de alegria. Estremece de alegria não é porque nós somos bons, estremece de alegria porque Deus é bom. E apesar do nosso pecado, apesar da nossa fraqueza, Ele escolheu nos amar. Tem alegria maior do que essa? Saber que a gente não merece amor e mesmo assim Deus nos ama? Não tem, minha gente. Não tem alegria maior que essa. Sem merecer amor, Deus escolheu nos amar. Por isso, eu repito: Deus não conserta, Deus não remenda, Deus faz novo. Deus não quer remendar a nossa paróquia, Deus não quer consertar a nossa paróquia, Ele quer renovar a nossa paróquia. Num instante de silêncio, irmãos, eu convido vocês a entrarem numa atitude de oração, de agradecimento. Agradecer a Deus porque Deus é bom. Agradecer a Deus porque Ele nos ama. Agradecer a Deus porque Ele está do nosso lado. Deus, que é sempre jovem, também quer que nós tenhamos um coração jovem, novo, renovado. Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos toma no amor, Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos prova no amor, Tu que renovas todas as coisas, Tu que nos prova no amor. Eis que eu faço nova todas as coisas. Que Jesus, que é sempre jovem, nos torne uma paróquia jovem, com um coração jovem. Que Ele nos ajude.